Olá, está começando o Multipliques Notícias a semana. Aqui você vê e revê as principais informações dos últimos dias na região serrana do Rio. Os moradores de Nova Friburgo que dependem do transporte público foram pegos de surpresa na última segunda-feira. Isso porque os funcionários da empresa Nova FAOL entraram em paralisação devido à falta de pagamento do 13º salário. Nova Friburgo amanheceu sem ônibus circulando pelas ruas nesta segunda-feira. Os moradores foram pegos de surpresa. A paralisação do transporte público é uma manifestação dos funcionários da empresa, que ainda não receberam o 13º salário. Enquanto várias pessoas vão comemorar o Natal, nós estamos aqui de uma situação desesperadora, sem dinheiro nenhum na conta. E nós decidimos fazer isso. Gostaria de deixar bem claro que a empresa não está em atraso com os salários. Apenas o 13º. É uma mobilização pacífica para que a empresa se conscientize de que ninguém aqui é inimigo da empresa. Pelo contrário, são amigos e estão esperando simplesmente da empresa que ela paga o que deve. O pagamento do 13º salário é uma das diversas obrigações das empresas. A primeira parcela deve ser paga entre o primeiro dia de fevereiro e o último dia útil de novembro do mesmo ano. Já a segunda parte precisa ser paga até o dia 20 de dezembro. Segundo motoristas, a empresa alega que o pagamento do 13º salário ainda não foi efetuado porque a prefeitura não paga o subsídio de R$400 mil desde março. O acordo entre a Nova FAOL e a prefeitura foi feito no ano passado, para que a empresa não precisasse aumentar o valor da passagem. Que nenhum desses que estão aqui são funcionários da prefeitura. Se eu perguntar aqui agora, você não vai ver ninguém levantando a mão. Nós somos funcionários da FAOL. O compromisso dela é com a gente. Nenhuma palavra foi dita para a gente até agora, se estão negociando com prefeitura ou não. Em nota, a concessionária responsável pelo transporte público no município informa que alertou que o descumprimento do acordo assinado em 2019 com a prefeitura, aliado à crise da pandemia, poderia colapsar o sistema e, por isso, não foi possível pagar o 13º, devido à falta de recursos acordados e à dificuldade de crédito. A concessionária informa ainda que está à disposição das autoridades competentes. Nossa equipe também entrou em contato com a prefeitura. Por meio de nota, o executivo disse que lamenta o ocorrido e que está à disposição da FAOL e do Sindicato dos Trabalhadores, a fim de alcançar uma solução rápida e restabelecer a prestação de serviços públicos do transporte coletivo. A gente entende o lado da população, tá? A gente sabe que é um transtorno, né? Mas teve que ser dessa forma, porque nós temos que reivindicar o nosso direito. A gente está esperando uma posição, né, da empresa, da prefeitura, alguém venha determinar quando iremos receber esse 13º para que possamos voltar ao trabalho quanto antes. Os ônibus voltaram a circular na madrugada da quarta-feira após uma reunião entre a prefeitura, a empresa e representantes da categoria. Na ocasião, a empresa informou que pagará o direito e, dessa forma, a maioria dos motoristas decidiu pelo retorno das atividades. O prefeito eleito em Nova Friburgo, Johnny Maicon, realizou uma coletiva de imprensa nesta semana para explicar a atual situação do executivo friburguense e, de acordo com a análise feita pela equipe de transição, há dificuldades financeiras. Confira. A coletiva realizada no plenário da Câmara reuniu o prefeito eleito, Johnny Maicon, o vice-prefeito Serginho e integrantes da equipe de transição de governo. Durante o encontro foi apresentado um balanço da atual situação da prefeitura. O ex-vereador, professor Pierre, está como coordenador da equipe de transição e disse que a situação financeira não se apresenta favorável como deveria. Só na LOA de 2021, a Lei Orçamentária Anual, há uma previsão de queda de arrecadação na ordem de 19 milhões de reais. Outros problemas abordados foram a falta de contrato no transporte público já há 2 anos, o desabastecimento de insumos na saúde e o sucateamento das unidades de educação. Mais um obstáculo encontrado foi na área de recursos humanos. Segundo Pierre, há inúmeras irregularidades na folha de pagamento do município. Nós encontramos um quadro de desigualdade, de quebra de princípios isonômicos, de grande número de gratificações, de nomeações de cargos sem a devida correspondência. Só de passivo trabalhista, o município tem hoje em torno de 16 milhões de reais.
que poderão aumentar, inclusive, com a demanda da UPA dos funcionários. Durante a coletiva, o professor Pierre disse também que foram identificados dezenas de contratos de serviços básicos que se encerram agora em dezembro e outros que terminam em janeiro, como os contratos de alimentação para servidores da maternidade, de oxigênio para o hospital, de tendas da Covid-19, de exames clínicos e até de medicamentos. Imaginem só como é que um governo entra no dia 1º, dia 4, sem contratos com diversos prestadores de serviço essencial à população. O que nós fizemos de medida na transição? Oficiamos o governo atual para que desse a continuidade, a extensão contratual, para que esses serviços não sejam cessados. Durante a coletiva, também foi perguntado sobre o enfrentamento às fortes chuvas deste verão. Segundo o prefeito eleito, os órgãos responsáveis, como a Defesa Civil Municipal, têm estrutura precária. A gente tem aí uma defesa civil em que não é minimamente instrumentalizada. Nós temos um quantitativo reduzido de funcionários. A previsão orçamentária para esse ano, para a Defesa Civil, foi em torno de R$720 mil e uma previsão orçamentária de 578 milhões. E a gente olha, a folha de pagamento era superior a R$500 mil. E diante de tantos problemas e obstáculos apresentados aqui nessa coletiva de imprensa, o novo governo também mostrou um pouco de esperança. Uma das boas notícias que a Comissão de Transição fez questão de enfatizar e anunciar é que a partir de 2021, um novo modelo de gestão será implementado na cidade. Vamos pegar algumas secretarias municipais, principalmente nesse período de pandemia, tem reduzido drasticamente as suas atividades. A gente vai ter um secretário que vai acumular com essa outra secretaria e só para trazer paz para todos, o secretário vai receber apenas o salário da sua pasta original, ele não vai acumular 2 salários. Então isso a gente vai fazer algumas pastas, já vai gerar uma economia, já vai ser uma sinalização daquilo que a gente vislumbra como reforma administrativa aqui na nossa cidade, que nós vamos melhorar a eficiência, a eficácia e a efetividade do serviço público aqui na nossa cidade. Um dos símbolos do Natal é o presépio. A representação do nascimento de Jesus é uma tradição entre os católicos. Na matéria de Maiara Gachim e o Arley Freiman, conheça a origem e o significado de cada personagem que compõe o cenário. Quem passa por igrejas e paróquias de Nova Friburgo nessa época do ano se encanta com os lindos presépios. A montagem que recria o nascimento de Jesus se tornou uma tradição entre cristãos. Mas você conhece a origem desse costume? O presépio ele tem origem com São Francisco de Assis, na Itália. Em 1223 foi quando ele montou o primeiro presépio numa gruta na Itália. Esse primeiro presépio ele tinha animais de verdade. Quem primeiro montou o presépio para os índios e colonos portugueses foi o padre José de Anchieta. O presépio representa aonde o Senhor nasceu. Ele nasceu no estábulo, ele nasceu na pobreza, porque o Senhor vem para os pobres. Nos presépios, as figuras de Maria, José e o menino Jesus estão sempre acompanhadas de imagens com outros significados especiais. De acordo com os católicos, os animais representam a natureza, a serviço dos homens e de Deus. Os pastores simbolizam a simplicidade. O anjo é o mensageiro da boa notícia. A estrela significa a luz de Deus. Os 3 reis magos representam a ciência. No nascimento de Cristo, eles ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra, que representam a realeza, a divindade e a eternidade. O presépio é sempre montado no primeiro domingo do Advento. Algumas igrejas e paróquias seguem um antigo costume, colocar a imagem do menino Jesus somente na noite de Natal, depois da Missa do Galo. A Catedral de São João Batista mantém a tradição. Quando a gente olha aquela manjedoura vazia no presépio, de alguma maneira a gente também está convidado a olhar para nós mesmos, porque assim como o menino Jesus vai nascer e no dia 24 ele estará ali naquela manjedoura, o mais importante é que ele esteja no nosso coração. A tradição não é uma regra.
Na paróquia Santo Antônio e Cristo Ressuscitado no Prado, o menino Jesus já aparece na manjedoura desde o início do Advento. Uma curiosidade desse presépio é que a mirra, um dos presentes oferecidos pelos 3 Reis Magos, é de verdade. As luzes e o barulho da água também dão um charme especial. O presépio é o símbolo mais importante para o Natal católico. Independente do costume, tamanho ou a forma como ele é montado, o que importa mesmo é o seu verdadeiro significado. Todos são chamados a ir ao presépio para adorar o Senhor, reconhecer que Jesus é o nosso Salvador. Ainda falando sobre essa época do ano, em algumas religiões o Natal não é celebrado. Em outras, o aniversário de Jesus é a data mais importante do calendário. Os católicos, umbandistas, protestantes e luteranos comemoram a data de forma similar, mas cada um com suas crenças e costumes. Veja na reportagem de Maiara Gachim e o Arley Freiman. Se em algumas religiões o Natal não é celebrado, em outras, o aniversário de Jesus é uma das datas mais importantes do calendário cristão. Na Igreja Católica, por exemplo, as comemorações já começam no período do Advento. Esse tempo que antecede a grande festa do Natal, do dia 24 e dia 25, é celebrado nesse sentido, de preparação, de convite à conversão, de um exame de consciência, de corrigir, o que a gente não foi tão bem no ano que passou e renovando os nossos propósitos, A Missa do Galo é uma das principais tradições do Natal católico. É aquela missa da vigília do Natal, Ou seja, os cristãos se reúnem na noite do dia 24, na expectativa dessa grande festa do nascimento do menino Jesus. Na Umbanda, Jesus é representado por Oxalá, o maior de todos os orixás, mas mesmo com nomes diferentes, a celebração do Natal tem o mesmo significado. Para nós, o nascimento de Cristo é o início de todo um ciclo. E ele tem uma representação muito forte para nós umbandistas. Na noite de Natal, os umbandistas evitam bebidas alcoólicas, carne vermelha e seguem um outro costume. A gente busca fazer a celebração da família junto ao redor da mesa. Colocamos o pão de Oxalá, a uva e o vinho, uma taça de vinho. E a família toda se reúne ali e tem um lugarzinho especial para ele na mesa. O cantinho lá, a cabeceira da mesa é dele. Mas é muito bom porque você sente a energia, sabe? Dá aquela paz à família. Os luteranos, assim como os católicos, também começam as celebrações mais cedo. Nesse período, um símbolo acompanha os cristãos, a coroa de Advento. A forma, circular nos lembra do amor de Deus que não tem início e nem fim. Ao redor, colocamos então um laço vermelho, que nos lembra o amor de Deus que nos envolve, bolas de Natal que nos lembram os frutos do Espírito Santo e as 4 velas. E cada uma dessas velas vai sendo acesa a cada domingo. Depois do 4º domingo de Advento, sai a coroa de Advento e entra o pinheiro de Natal. Para celebrar o dia de Natal, muita gente tem o costume de ir aos cultos. Esse ano, por conta da pandemia, ficaria difícil receber tantas pessoas dentro da igreja. E para ninguém ficar de fora das comemorações, a Igreja Presbiteriana de Olaria vai realizar uma carreata no dia 25, às 7 horas da noite. E qualquer pessoa pode participar. Celebrar a vinda do nosso Salvador e nós buscamos celebrar da melhor maneira possível essa data, É até uma forma também de evangelizar. Seja qual for a religião, crença ou costume, o que importa mesmo é celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Um dos pratos típicos do Natal é o panetone. A receita de origem italiana é geralmente muito calórica, mas há também opções saudáveis e que podem ser aproveitadas também fora de época. Na matéria a seguir, você aprende uma receita de panetone low carb.
Natal é tempo de reflexão, família unida e, é claro, mesa farta. As comidas natalinas são mesmo uma tentação, mas também muito calóricas, como é o caso do panetone. A massa deles geralmente são constituídas de açúcares e de farinha branca, enfim, que tem potencial inflamatório, que são muito calóricas, e isso poderia pesar muito. Um panetone, dependendo da receita, ele equivale a uma refeição do dia inteiro, né? Pois é, se manter saudável nessa época é uma missão difícil, mas não é impossível. Algumas receitas chegam para salvar a dieta da galera. O panetone low carb, por exemplo, é uma alternativa. A Bianca vai ensinar a fazer essa delícia, que não fica devendo nada aos tradicionais. Então ela é uma ótima opção para quem está em dieta, para quem tem algumas certas restrições alimentares. Além de ser sem glúten, sem lactose, né? E como é adoçado com xilitol, é um produto sem açúcar também. Isso hoje a gente vai fazer com as frutas secas, porque as frutas cristalizadas, no caso, têm açúcar, né? A receita é simples e dá para fazer em casa. Então pega papel e caneta e anota aí os ingredientes. Você vai precisar de 5 ovos, 100 gramas de xilitol, que é um adoçante natural, 250 gramas de farinha de amêndoas, castanha de caju ou amendoim, 1 colher de sopa de essência de panetone, baunilha ou amêndoas, 1 colher de café de goma xantana, 2 colheres de sopa de fermento químico em pó e 100 gramas de frutas secas picadas. Para quem preferir, as frutas podem ser substituídas por chocolate 70%. A gente vai bater os ovos, misturar junto com a essência de panetone, no caso, que é a que a gente usa. Após, a gente vai juntar o xilitol, após a farinha de amêndoas, juntamente com a farinha de castanha de caju. Por último, a gente vai colocar a goma xantana. Essa goma xantana, ela serve para dar uma elasticidade. Posteriormente, a gente vai misturar as frutas secas e após o fermento. A massa não precisa ficar descansando. O panetone pode ser levado diretamente para o forno. A temperatura tem que estar em 150 graus e ele leva cerca de 1 hora para ficar pronto. A receita rende um panetone de 500 gramas ou 2 de 250 gramas. É de dar água na boca. E melhor ainda, pode ser apreciado sem culpa. Dá para ser saudável no Natal, dá para manter a dieta, dá para satisfazer assim, né, aquela vontade de comer panetone, mas realmente se mantendo numa linha mais saudável. O Multiplix Notícias da Semana fica por aqui. Mais informações sobre a região serrana do Rio você encontra no portal multiplix.com. Até o nosso próximo encontro.